Mas eu tenho uma ressalva, que os livros do Machado de Assis, eu não tô puxando o saco, eu entendo, tem quem não goste, mas eu acho que também tem uma galera que não gosta de literatura brasileira por preconceito. Machado de Assis eu lia de cabo a rabo. Eu não gostava muito, vão me crucificar aí algumas pessoas, eu não gostava de Zé de Alencar, não gostava dos parnasianos, achava uma bosta. E tem alguns também, alguns específicos de literatura portuguesa que eu não me descia um pouco na escola. Agora, em compensação, Dostoiévski era prolixo pra caralho e os livros são bons. Exatamente. É muito grande, mas é bom. Não, mas eu gosto de uma leitura mais dinâmica. Tanto que tem uma coleção que eu sou doido pra encontrar, e se alguém souber aqui na live puder comentar, essa coleção eu queria roubar da biblioteca da minha escola. E ainda hoje eu tenho planos de querer roubar, mas eu acho que eu vou impedir muita gente de conhecer. É uma coleção linda, que é um resumo em forma de... Ao invés de ser roteiro, ao invés de ser teatro, de toda a obra do Shakespeare. Só que contando a história, resumindo, e eram uns livros de capa dura, com muita... imagens de artistas renomados que retratavam aquelas histórias. Era uma coleção chiquérrima. Eu me lembro de me encantar por aquilo assim, rápido, e por isso que eu me interessei por Shakespeare. Porque quando eu peguei o Hamlet a primeira vez para ler o teatro, quando eu comecei a ler, eu me senti lendo o início da Bíblia. Achei uma merda. Achei horroroso, achei péssimo. Péssimo, péssimo. E aí, mas a sorte que eu tinha lido antes esses livros que me fizeram me encantar. Então eu mantive insistente em terminar de ler. Entendeu? E eu acho que a leitura não tem que ser uma insistência, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser boa. Eu acho esse trabalho que o Fernando faz, eu acho fantástico. Isso desperta de fato. Então, às vezes, o próprio professor tem que negar algumas teorias para se fazer mais palatável, entendeu? A gente fala aqui, por exemplo, tem uma regra básica da culinária: não se coloca queijo em frutos do mar. Mas às vezes uma empanada de camarão com catupiry é ótimo. É mais gostoso. Então funciona. Tem regras que às vezes precisam ser quebradas. E o Fernando tá indo na... Tá tão comedido, Pedro. Eu não tô reconhecendo o Gustavo. Ele tá dando até receita aqui. Não, e o legal é que eu nem falei pra ele o tema da live de hoje. Eu joguei o Gustavo aqui e o Gustavo tá surfando maravilhosamente bem. Mas, Fernando, eu queria falar pra você que, por mais que você fale que você não recomenda isso nos seus cursos de roteiro, com pessoas com quem você trabalha, o teu livro tá indo muito numa onda. Eu tava vendo até um outro amigo meu que é escritor, que é o Fábio Fernandes. Fábio Fernandes, pra quem não conhece, ele foi o tradutor de Neuromancer no Brasil. É um cara cabeçudo sci-fi. Ele foi escrever os livros dele de ficção e sempre tinha alguma referência a fascismo, o Brasil que a gente passou agora, referências à música pós-punk que formou ele e o pessoal do Rio de Janeiro, aquele Fausto Fawcett também, nos anos 80. Então eu acho legal esse tipo de literatura que às vezes o cara não pensa uma história, ele não foi abduzido e contou uma história. No final das contas, todas as histórias que a gente tá lendo, Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis baseado na Segunda Guerra Mundial. As pessoas esquecem de falar isso e falam, aquele desenho de dragão. Não, ele tá falando de um conflito mundial que aconteceu aqui. É o principal conflito da Europa que ele tá reproduzindo numa ficção. Então eu acho que a chave para você produzir um clássico, muitas vezes é se basear num episódio lamentável, né, Fernando? E a gente sabe, Pedro, que você, por exemplo, se você quiser escrever um livro, você pode até escrever um livro. Tem um livro aqui em cima, está espelhado, que é A Vida de Hitler. O livro é dessa grossura. Mas isso é um livro que não vai chegar ao público. Então, o Gustavo sabe bem, você pega um recorte histórico, tanto para uma peça de teatro, quanto para um longa ou para um doc. Eu quero escrever sobre o Gustavo Mendes, por exemplo. Eu vou chegar, Gustavo, vamos falar sobre a sua campanha a deputado. Beleza, é uma etapa da vida dele. Eu não vou falar, Gustavo nasceu, bababá e tal, senão isso fica gigante. E aí, quando eu decidi escrever essa trilogia, Pedro, eu queria falar só sobre a Covid. E aí vai em cima da tua primeira pergunta. Só sobre a Covid.
Mas eu falei, cara, começou a ficar grande demais, eu falei, gente, não pode ser só sobre a Covid. A gente tem que buscar as raízes disso. E aí eu escrevo a quente, como você falou, mas não tão a quente, porque esse primeiro volume a gente traz do fim do governo Fernando Henrique até o pós-execução Marielle e tal, governo Temer. O segundo, eu listei, conversei com muita gente, o que seriam as raízes do bolsonarismo, né? Por que a gente chegou até aqui? E aí esse segundo eu trago isso. E o terceiro, aí sim, é o recorte histórico desse terceiro, que é só sobre a Covid, com a Bruna Morato, denúncias assim, exclusivas, enfim. Mas, Pedro, eu acho que o mais importante disso que você falou é que esse livro tem uma peculiaridade de eu ter que seguir 2 caminhos, né, e que são muito difíceis. O Gustavo sabe bem disso. Eu não posso ter problema de continuidade com os personagens, com a vida dos personagens, como eu vou e volto os anos, e outro que eu não posso ter problema de continuidade com a história real do Brasil. Né? Então, você já citou alguns clássicos, por exemplo, eu sou apaixonado por Game of Thrones. Né? Game of Thrones, meu Deus, agora o Martin... O George R. Martins. Isso. Ele alugou um apartamento, Pedro, só para fazer a árvore genealógica de todos os personagens. Então, se eu citasse ele, por exemplo, em um determinado momento citasse Gustavo estava andando na rua e caiu. Ele vai falar na árvore, dentro da casa, do apartamento dele, vai ter Gustavo, que é filho de Pedro Zambarda, com Michele, não sei o que lá, que por sua vez era um jornalista, que eu sei, porque ele citou uma vez. Então o cara é um gênio, né? Eu reputo assim, isso uma genialidade incrível. Eu tento fazer isso nesse livro, né? Seguindo, é claro que, né, modéstia, eu não vou me comparar a um escritor desse quilate, mas tá aí um trecho, você vê que são diálogos entre os personagens e contam as histórias, né? Aí você vê, por exemplo, tá aqui contando a história de Marielle, esse pedaço que ele está mostrando está contando a história de Marielle, né? Então, se eu não me engano, eu pego a Marta para contar essa história. Se eu não me engano, não sei se é a Marta ou se é o André, que é um policial federal infiltrado na polícia do Rio de Janeiro, na polícia militar, que conta todo o esquema, por exemplo, que a gente sabe, né, que hoje já fica muito nítido que quem incentiva Queiroz a entrar para a polícia militar é a Madalena e o André, tá? É o André que é o policial infiltrado, né? A Madalena é ex-mulher dele, mas eles ainda têm aquele lance e tal, vão e voltam. Remember. Aquele remember e tal, isso nos próximos capítulos vocês vão ver também. E aí o André, ele conta na figura dessa que ele não aguenta mais, tá dentro do 18º Batalhão, que é onde, no Rio de Janeiro, nascem as milícias, né? Nascem as milícias como? Queiroz passa no concurso da PM do Rio de Janeiro, né, por incentivo do Jair Bolsonaro, né, do Bolsonaro, isso é público notório, né, isso são só casos notórios, ou entrevistas que eu fiz, viu, Pedro? Também que isso os advogados aconselhavam, tem todo o material de entrevista, tem apelido do Gustavo, deve conhecer, mas o apelido no meio gospel do Marco Feliciano, né, que é no meio gospel. Isso tem um pastor que diz que é o boneca gospel, porque ele apesar de se colocar como tradicional família brasileira, ele é bissexual, né? Então ele faz orgias com garotos de programas nos encontros evangélicos. Então isso tudo eu tenho depoimentos, né? Eu não inventei da minha cabeça. O que eu não tenho, que eu tenho suposições. Por exemplo, tem um cara que eu investiguei, Pedro que adora isso, é um puta jornalista investigativo.